Semana passada, nós começamos a falar sobre o Senhor Jesus. Durante o jejum, nós estivemos jejuando a semana inteira, eu juntamente com os pastores. E nessa semana nós meditamos muito no jejum sobre a pessoa do Senhor Jesus. É sempre muito bom jejuar, porque nós da Videira de Goiânia, nós temos o hábito de todo início de semestre, separar uma semana para nós jejuarmos, buscarmos o Senhor, favor e graça de Deus, uma unção fresca e nova para todo o semestre. E essa semana, de maneira muito especial e doce, a pastora Luísa ministrou a semana inteira sobre nós a respeito de Jesus. Talvez você diz, pastor, mas durante todos os domingos aqui nós não falamos sobre Jesus. É verdade, todo culto nós estamos falando de Jesus. Mas às vezes nós estamos falando de Jesus através de um personagem bíblico. Porque nós somos cristocêntricos e nós queremos mostrar Jesus em toda a palavra de Deus. Então semana passada nós mostramos para você a beleza do Senhor por meio do Evangelho. Então você pôde contemplar o Senhor, a doçura de Jesus, por meio do Evangelho, por meio das suas atitudes e expressões de graça que Ele manifestou no Evangelho na semana passada. E acredite, hoje eu quero mostrar para você Jesus através de um livro muito especial, que é o livro de Cantares. Quantos aqui já leram o livro de Cantares? Deixa eu ver. E quantos aqui, ao ler o livro de Cantares, assustou? Porque o livro de Cantares é um romance. Escute, você não pode pegar o livro de Cantares e ler ele de maneira natural. Então muitas pessoas entendem o livro de Cantares como um mistério. Eles não compreendem porque aquele livro ele está no meio dos livros poéticos. Porque ele fala de um romance de uma mulher com um homem. E esse romance fala a respeito da pessoa do Senhor Jesus com a igreja. Então, o livro de Cantares, na verdade, é um livro espiritual e profundo, que tem que ser compreendido por meio de revelação. E quando você aproxima dele por meio de revelação, você recebe da graça abundante do Senhor Jesus, que está disponível por meio desse livro. Então, é um livro que nós não podemos aproximar dele de maneira natural. Eu vou te falar algo, irmãos. Tem muito assunto para nós pregarmos na palavra de Deus. Você pode pregar muita coisa na Bíblia. Você pode pregar sobre Davi, você pode pregar sobre Abraão, você pode pregar sobre Moisés, você pode pregar sobre Salomão. Muito assunto, mas eu vou te dizer algo. Não tem nenhum assunto mais extraordinário do que falar sobre Jesus. Falar sobre Jesus é uma das coisas mais fascinantes. Algumas pessoas até encaram assim, pastor, falar de Jesus é muito comum. Presta atenção, pode parecer comum, mas a partir do momento em que você começa a falar, você percebe que você precisa de revelação. Você precisa de luz, você precisa de conhecer o Evangelho. E quando nós encontramos Jesus no livro de Cantares, o Senhor Jesus se revela para nós nesse livro de uma maneira muito sublime, muito especial e extraordinária. E eu quero te dizer algo, Deus ele quer se revelar a você hoje como um Deus gracioso, amoroso, que está apaixonado. Eu não te digo só apaixonado, Ele está loucamente apaixonado por você. E quando nós nos aproximamos desse livro de maneira espiritual, nós recebemos desse amor, dessa graça. E o livro de Cantares é um livro no Velho Testamento, na verdade é o único livro no Velho Testamento que descreve Jesus. Existem 2 livros na Bíblia que descrevem as características de Jesus. Um desses livros é Apocalipse. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 1, a descrição do Cristo glorificado. O Jesus glorificado, ele é revelado em Apocalipse capítulo 1. Mas aqui em Cantares, nós temos também uma descrição extraordinária do Senhor Jesus, da pessoa do Senhor Jesus. E quando você entende o que o Senhor Jesus quer expressar por meio desse livro, o seu amor por ele aumenta muito mais. Então, só para você entender. Quantos estão comigo aqui? O livro de Cantares
é um musical. Quantos aqui já assistiram algum musical? O musical é uma... Eu estava na Argentina nessas férias, e eu e a minha esposa, nós fomos assistir um musical, que contou a história de uma dança por meio de um musical. Então eles fizeram toda uma encenação, uma apresentação, e fizeram isso. E Salomão, ele é o autor desse livro. Agora, o que poucas pessoas sabem, é que Salomão, ele era um grande compositor. Só para você ter uma noção, os estudiosos acreditam, na verdade a Bíblia fala isso, que Salomão, ele compôs mais de 1000 cânticos. 1000. Ele era um grande compositor. Certamente, ele aprendeu isso com seu pai Davi, que era um grande compositor também. Mas o que é chocante e fascinante desse livro? É que o Espírito Santo escolheu esse cântico para ser o cântico dos cânticos. Eu não sei se está assim na sua Bíblia, mas o primeiro versículo de Cantares, Cantares 1, verso 1, fala cântico dos cânticos de Salomão. Por quê? Porque de todos os cânticos que existem, esse é o cântico dos cânticos. Agora, por que esse é o cântico dos cânticos? Porque esse cântico, ele fala de uma poesia, ele fala de alguém que está apaixonado, e essa paixão, ela fala a maneira como nós devemos nos relacionar com o Senhor. Presta atenção, o seu amor para com o Senhor, o seu relacionamento para com o Senhor Jesus, ele tem que ser um relacionamento apaixonado. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é apaixonado por você. E quando nós conhecemos a pessoa do Senhor Jesus profundamente, por meio da palavra, quando nós contemplamos o Senhor nos evangelhos, Deus, ele começa a mudar a imagem que nós temos dele, e começa a gerar em nós a imagem que ele quer que você tenha, a imagem de um Deus generoso, bondoso, amoroso, que te ama. Presta atenção, a religião, ela pinta um quadro a respeito de Jesus na sua cabeça, mas quando você contempla Jesus no evangelho, você encontra a doçura dele, você encontra a bondade dele, a graça dele. E quando você encontra a graça, a bondade e a doçura do Senhor, por meio da contemplação da palavra, não tem como você não ser atraído e ficar apaixonado pela pessoa do nosso amado Jesus. E eu te digo algo, hoje o Espírito Santo, ele quer se revelar a você como seu amado. Você crê nisso? Ele quer se revelar a você como seu amado. E é por isso que o livro, ele é um livro cheio de paixão. Porque a nossa paixão pelo Senhor, ela deve ser assim, apaixonada, intensa. Irmãos, eu vou te dizer algo, não tem nada melhor do que você estar perto de gente apaixonada. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Você já ficou perto de gente apaixonada? Aqui dentro desse livro tem 3 personagens. O primeiro personagem é o noivo. O segundo personagem é a noiva. O terceiro personagem é chamado de filhas de Jerusalém. Muitos não sabem quem são as filhas de Jerusalém. Há uma discussão teológica a respeito disso, porque alguns acreditam que são os judeus, outros dizem que são os crentes, alguns acham que são crentes que não são tão fervorosos pelo Senhor, apaixonados pelo Senhor, e alguns outros acham que são até ímpios. Mas não importa quem seja, o que importa é que existem esses 3 personagens para compor essa poesia, esse cântico. Por quê? Porque gente apaixonada compõe poesia, cânticos. Quem aqui já ficou apaixonado e já fez uma poesia para o seu amor? Não é aquelas poesias, batatinha quando nasce esparrama pelo chão, não. É poesia, que é fruto de uma paixão. E quando você está apaixonado, é bom ficar contemplando a pessoa que você ama, é ou não é verdade? Você fica apaixonado, você fica contemplando, você fica olhando, você fala, gente, mas é bonito demais. Olha só, eu me recordo que quando eu relacionava com a Larissa, nós estávamos noivos. Teve um dia, eu acho que ela estava fazendo manha, mas tudo bem. Ela falou que estava doente. Eu estava plantando igrejas a 120 quilômetros daqui. Lá em Piracanjuba, estava plantando igreja.
E eu fiz a célula, tudo organizadinho, e ela falou, nossa, estou doente aqui, e eu queria comer algo diferente, porque tudo... Pois eu saí daquela cidade para comprar alguma coisa para ela comer. Detalhe, de Honda Bis. Quem me viu passando pela prova e não me ajudou, meu amigo, está vendo que minha vitória tem sabor de mel hoje. Como diz um irmão da igreja, eu tenho que honrar muito a minha esposa porque ela acreditou no empreendimento na planta. E deu certo o empreendimento, né, meu benzinho? Mas saí de lá porque estava apaixonado, queria estar perto dela. Então, toda oportunidade era oportunidade para estar junto. Quem está apaixonado é assim. Você já reparou? Pessoa que está prestes a casar, ele não fala outro assunto. É de vestido, é de convite, é de buffet, é de convidado, é do meu casamento, meu cabelo, aquilo. Eu sei que para ele, o momento dele é maravilhoso, mas para quem está perto, eu não dou conta mais dessa conversa, ele não fala outra coisa, ele só fala desse relacionamento. Mas eu te digo algo, quem está apaixonado, ele expressa paixão, porque ele quer falar do seu amor. E eu te digo algo, quando você está apaixonado, intensamente apaixonado pelo Senhor, acredite, toda oportunidade, você quer abrir os seus lábios, a sua boca, para falar do seu amor pelo Senhor, para falar da graça de Deus, da bondade de Deus. Por quê? Porque é o que está movendo o seu coração, é o que está borbulhando interiormente. Então, acredite, nos nossos cultos, todo domingo aqui, nós temos um culto apaixonado. Nós viemos para cá e nós louvamos ao Senhor. Eu não sei se você é dessas pessoas, porque tem crente que fala que ele não pode ser intenso. Eu acho que o culto não tem que ter emoção. Esse negócio de ter emoção no culto, não sei não. Não, culto tem que ter emoção. Nós temos que tocar no Senhor, nós temos que chorar diante de Deus, nós temos que saltar diante do Senhor, ter alegria diante de Deus. Por quê? Porque esses que reclamam que o culto não pode ser esse culto emocional, quando ele está num jogo, ele explode de emoção. Explode ou não explode? Tanto que o bordão de um dos grandes narradores de futebol é o quê? Aqui é emoção. É ou não é verdade? Tem gente que num jogo de futebol, quando o seu time faz um gol, ele abraça até quem ele não conhece. Uma vez, eu tive a oportunidade, lá no Rio de Janeiro, junto com a minha família, olha a ideia. Estava eu, minha esposa, meus filhos, eu falei, vou assistir um jogo no Maracanã. Não vai, viu, irmãos? Flamengo e Corinthians. Pastor Rigonato estava na cidade junto comigo. Liguei para ele e falei, pastor, vamos assistir o jogo. Ele, vamos. Aí nós encontramos no estádio. Só que é Maracanã, meu amigo. Tem jeito de você se encontrar ali. Não tem jeito. E aí o que aconteceu? Como eu sou uma pessoa... Deixa eu uma palavra bonita aqui. Cuidadosa. Eu fui numa torcida chamada torcida mista. O ingresso é 3 vezes mais caro. Mas não tinha risco de você apanhar. Não tinha nada lá. Aí eu fui na torcida mista. Pastor Rigonato se perdeu no estádio, entrou na torcida do Corinthians. Ele e os filhos dele. E aí, o que aconteceu? Ele estava com a camisa branca, graças a Deus, mas não era com a camisa do Corinthians. Mas a torcida não deixava ele ficar sentado. Ele queria assistir o jogo sentado. Mas aí a torcida ficava empurrando ele. E gritava assim, se não pular vai apanhar, se não pular. E o pastor Rigonato sofreu tanto, que ele abraçou esses meninos dele e ficou lá, né? Vamos pular. 2 horas pulando. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele foi forçado a pular. Mas aqui você não é forçado a pular. Você sabe por quê? Porque aqui você está pulando para o seu amor. Aqui você está pulando para o seu amado. É diferente. Consegue compreender?
Então, eu te digo mais uma coisa. O jogo de futebol, ele não merece mais da sua energia e da sua emoção do que um culto como esse. Então, se lá você pula, você explode de emoção, você canta, aqui você tem que fazer melhor, porque é para o seu amado. Quantos estão me entendendo aqui? Então, o nosso Deus é um Deus que quer se relacionar com você, e Ele quer se relacionar com você de maneira amorosa, de maneira afetuosa, doce. E para nós experimentarmos, escute isso, para nós experimentarmos isso, nós precisamos desfrutar da sua graça. Eu acredito algo plenamente, meu irmão. Deus, Ele quer que você se aproxime dEle, e a maneira de você se aproximar do Senhor, é você crendo que o seu amado quer ter comunhão plena e íntima com você. E esse livro de Cantares, essa explosão de amor que existe nesse livro, é justamente para revelar que o nosso amado, Ele quer ter comunhão, Ele quer ter desfrute, Ele quer ter um relacionamento próximo e íntimo com você. O texto é muito claro, capítulo 1, versículo 1 diz, olha, Cântico dos Cânticos de Salomão. Versículo 2, beija-me, esposa. A esposa diz, primeiro personagem, é a esposa dizendo. A esposa aqui, olha para mim, aponta para a igreja. Todas as vezes que no livro de Cantares, você vê esposa, aponta para a igreja. Na hora que você vê o noivo, aqui está esposa, em outras traduções está noivo, aponta para Jesus. Então, a igreja está dizendo, beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. A Bíblia, o livro, ele começa com a noiva falando. E o que é interessante, a Bíblia usa o vinho. Eu sei que muita gente é contra o vinho, não gosta de vinho, mas quando Deus, Ele quer mostrar que algo é bom, Ele usa o vinho. Ele fala, olha, beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. O teu amor é melhor do que todos os prazeres e sensações que o mundo pode oferecer. Agora, deixa eu te dizer algo, quando a Bíblia fala, quando a noiva clama para ter intimidade com o noivo, é porque o noivo, o Senhor, Ele quer expressar o seu amor através de intimidade. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu querido, Deus, Ele quer ter intimidade com você. Agora eu te digo algo, para ter intimidade é necessário que haja proximidade. Você precisa aproximar. É interessante que em Gênesis 45, versículo 4, a palavra de Deus diz que José, que é um tipo de Cristo, ele fala algo para os seus irmãos, que é, os seus irmãos aponta para a igreja. Ele diz assim, olha, agora achegai-vos a mim. E eles se achegaram. Por quê? Porque esse é o desejo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele quer ter intimidade com você. E o Senhor, Ele está falando para você, se achega, não precisa de ter medo. E o que é interessante? A Bíblia diz que José deu uma terra para os seus irmãos explorarem. A Bíblia diz no versículo 10 de Gênesis 45, que essa terra era a terra de Gósen. Essa terra de Gósen significa aproximar. O Senhor, Ele quer que você acampa perto dEle, que você viva um relacionamento íntimo e de proximidade com Ele. Por quê? Porque o nosso amado, o meu amado, Ele deseja ter intimidade comigo e com você. Quantos creem nisso? Diga amém. No verso 7 do capítulo 1 de Cantares, a palavra de Deus diz assim, olha, dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Agora, olha que coisa interessante, a noiva está perguntando para o noivo, aonde você recolhe o seu rebanho ao meio-dia? Esse é o momento, você sabe que meio-dia é o momento em que os pastores, eles levam o rebanho para se alimentar e para descansar. A noiva está perguntando para o noivo, escuta, aonde você leva o seu rebanho para descansar, para se alimentar? Porque eu quero descansar e me alimentar em seus braços. E aí no versículo 8, o esposo responde, esposo, se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pela pisada dos rebanhos,
e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Olha que coisa linda, o esposo, o noivo, está dizendo algo poderoso para a noiva. Vai junto às pisadas das ovelhas. Você sabe o que aponta as pisadas das ovelhas? Para a igreja. A pisada das ovelhas é o caminho das ovelhas. A igreja é o caminho das ovelhas. Eu vou te dizer algo, se você quer desfrutar de intimidade com o Senhor, vem para o culto. Eu pego no pé dos irmãos para virem para o culto. Você sabe por quê? Porque o culto é um lugar onde você prioriza o Senhor. É onde você dá o primeiro para Deus. Eu sei que algumas pessoas falam: não, pastor, eu tenho muita oportunidade de priorizar o Senhor. Não tem, acredite, o culto é um lugar onde, na verdade, você tem poucas oportunidades de priorizar o Senhor, de glorificar o Senhor. E quando você tiver, aproveita a oportunidade, glorifica a Deus, glorifica o seu amado, coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, porque a promessa de Deus: todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O seu amado, Ele apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Por quê? Porque é lugar de comunhão, de descanso, de alimento. Acredite, querido, nós pastores, nós estamos aqui para trazer alimento abundante sobre a sua vida. Nós oramos intensamente por você. Essa semana eu orei por toda a igreja, por cada líder, por cada anfitrião. Coloquei diante do Senhor. Por quê? Porque nós queremos que você desfrute de intimidade. Mas eu te digo uma coisa, o seu pastor é o Senhor Jesus, e quando você vai para o rebanho dele, para os pastos verdejantes dele, você desfruta de intimidade, de graça abundante e de favor multiplicado. Quantos creem nisso? Diga amém. Depois do capítulo 5, nós temos aqui apenas uma introdução do livro. No capítulo 5, no verso 9, alguém pergunta, porque, presta atenção, é uma noiva apaixonada falando do seu noivo, e o noivo retribuindo. E de repente, no meio dessa conversa, as filhas de Jerusalém, vendo a noiva falando e declarando-se para o noivo, ela fala: que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu a amas, ó tu a mais formosa entre as mulheres. Que é o teu amado mais do que o outro amado, que tanto nos conjura. O que ele está falando aqui? Ele está falando assim: olha, o que esse noivo seu tem de tão especial, que você fica constantemente se declarando para ele, falando dele. Presta atenção, se você é uma pessoa que foi contagiado pela graça de Deus, e toda a oportunidade que você tem, você abre a sua boca para falar a respeito da bondade, do amor, da graça de Deus, em algum momento as pessoas irão perguntar a respeito disso daqui para você. Escuta, quem é esse Jesus que você tanto fala, que você tanto ama, que você tanto declara para cima e para baixo? Quem é? Quem é ele? E aqui, em resposta a essa pergunta, nós temos uma descrição extraordinária da pessoa do Senhor Jesus. Quantos querem acompanhar essa descrição? E aí a noiva, ela vai falar a respeito do noivo. E uma noiva apaixonada falando a respeito do noivo é algo cativante. É algo que nos comove, é algo que nos move, é algo que nos leva a contemplar o Senhor e desfrutar do seu amor. E ela então responde no verso 10: o meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre os 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais apurado, e os seus cabelos, cachos de palmeira, são preto como o corvo. Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, posto em engaste. Vamos fazer silêncio? As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. As suas mãos, cilindros de ouros embutidos de jacinto. E o seu ventre, como alvo marfim, coberto de safiras. As suas pernas, colunas de mármores, assentadas em bases de ouro, ouro puro. E o seu aspecto, como o Líbano, esbelto como os cedros. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal
o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem não é apaixonado, sempre vai questionar por que você fala com tanta paixão. Talvez irá falar que você é até fanático. Ah, você é muito fanático. Olha a maneira que você fala. Não, você não é fanático. Você só é alguém apaixonado, que foi conquistado. E quando alguém é conquistado, ele não sabe falar de outra coisa. E o texto, ele começa dizendo, na descrição do meu amado. A primeira descrição é a base para todas as outras. Porque ele diz assim, olha, o meu amado, ele é alvo e rosado. O mais distinguido entre 10.000. Ou seja, ele é alvo e rosado. E ele é único. É uma descrição especial. A Bíblia afirma o primeiro entre 10.000. Isso significa que Jesus, ele é o herói dos heróis. Ele é o campeão de Deus. Junte todos os super-heróis que existem, tentando descrever a pessoa de um Deus. Jesus, ele é sobre todos. Certa vez o povo de Deus, de Israel, disse a Davi, Davi, não sai à guerra. Isso está lá em 2 Samuel, no capítulo 18, no versículo 3. Não sai à guerra, porque se você morrer, você vale muito mais do que 10.000 soldados. Presta atenção, era um número incomparável, incontável. Aqui, da mesma maneira, o Senhor Jesus, ele é incomparável. Ninguém se compara à pessoa do Senhor Jesus. Ele é distinguido entre todos. O nosso amado, ele é único. Você sabe por que o nosso amado, ele é único? O nosso amado te conhece no íntimo. Quando você clama por ele, quando você levanta os seus olhos a ele, ele te conhece na sua intimidade. Ele te conhece de maneira preciosa, única, de maneira que basta você estender as suas mãos para o seu amado, e ele virá ao seu encontro, porque ele deseja profundamente intimidade com a sua noiva. Esse é o amado. Mas a Bíblia fala também que ele é alvo e rosado. Essa palavra alvo em hebraico indica o branco. Mas não é apenas um branco simples. É um branco brilhante e deslumbrante. Provavelmente Jesus na carne, ele não era tão branco assim. Aqui não se refere à cor da pele. Mas aqui se refere a algo espiritual. O fato de ser alvo mostra a sua pureza, a sua natureza. Jesus, ele não tinha pecado. Jesus, ele não tinha, muito pelo contrário, o que havia nele era glória, era majestade, sublimidade. Então, o fato do Senhor Jesus ser branco mostra que ele é distinguido, separado. Eu sei que muitos pregadores, às vezes, querem comparar Jesus como Moisés, como Elias, como Abraão, mas não, Jesus, todos esses homens de Deus, eles foram homens de Deus, mas eles erraram. Jesus, ele nunca erra. Jesus, ele continua o mesmo eternamente. Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que pagou um preço indiscutível pela nossa vida. Ele é o amado da nossa alma. Quantos creem nisso, diga amém. Mas a palavra fala também que ele era rosado. Essa palavra rosado, ela poderia ser traduzida também como vermelho, porque a palavra vermelho, essa palavra rosado no original significa Adam, e Adam, ela vem da mesma raiz da palavra vermelho, que é Dan. Então no original, essa palavra é vermelho. Isso significa que o Senhor, ele é vermelho, porque o vermelho aponta para o sangue aponta para a natureza. Presta atenção, ele é alvo e rosado. Alvo aponta para a sua natureza divina, mas rosado, vermelho, aponta para a sua natureza humana. Isso significa que o nosso Deus, ele é Deus, plenamente Deus, mas ele também é homem, plenamente homem. E o fato do Senhor Jesus ser homem, significa que ele se identifica com você. Meu querido, eu vou te dizer algo. Você sabe por que o Senhor, ele entende a sua aflição, o seu clamor, a sua angústia? Porque ele é plenamente homem. E você sabe por que ele está estendido para manifestar o seu milagre e a sua glória sobre você? Porque ele é plenamente Deus. Ele é plenamente Deus, mas ele também é plenamente homem.
Mas a Bíblia diz também que a sua cabeça é como o ouro mais apurado. Olha que coisa interessante, o ouro mais apurado aponta para a autoridade. A Bíblia fala que certa vez, Daniel, Nabucodonosor, ele teve um sonho. E ele chamou todos os sábios da Babilônia para interpretar esse sonho. E os sábios perguntaram, qual é o sonho? E ele disse, não, eu não vou falar o sonho, você vai ter que adivinhar qual sonho eu tive e trazer a interpretação. Olha que loucura. E a Bíblia diz que se eles não trouxessem em 3 dias o sonho e a interpretação, todos iam morrer. A Bíblia fala que Daniel então juntou seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e fez a primeira reunião de oração. Presta atenção, olha a chave aqui. No dia em que você estiver passando pela fornalha da aflição, reúne os irmãos, os amigos e clame em oração, porque o nosso Deus, Ele está no meio do seu povo. E Deus então trouxe o sonho e a interpretação do sonho para Daniel. E ele mostrou uma estátua. E nessa estátua estava Nabucodonosor, representado pela cabeça de ouro, eram os impérios. Depois tinha o império Medo-Persa, que era pelos braços de prata. Depois o seu quadril, que representava o império macedônio, era representado pelo bronze. E depois os pés de ferro, representado pelo império romano. E a cabeça de ouro mostrava que toda a autoridade havia sido dada a Nabucodonosor. Nabucodonosor se encheu de si. Não sei se você já conhece a história, mas isso está lá em Daniel capítulo 4. A palavra de Deus diz que ele se exaltou sobre todos. Não era isso que Deus tinha para ele. E a palavra fala que ele se surtou. Presta atenção, cuidado com o orgulho, porque a soberba precede a ruína, e todos aqueles que se enchem de si, eles estão destinados ao fracasso. Por isso, nada melhor do que você permanecer na posição de humildade, porque quando você permanece na posição de humildade, você recebe de Deus. A unção, o favor de Deus é como um rio. O rio, ele só corre para baixo. Por isso que quando você se humilha, você recebe favor de Deus. Jamais fique requerendo de alguém ou de alguma coisa, posição, ser honrado, respeitado. Jamais requeira isso. O nosso Deus é um Deus que trabalha na humildade dos seus filhos e dos seus servos. E a palavra fala aqui que a sua cabeça é do ouro mais apurado, representando toda a autoridade que foi dada ao amado. Mas a Bíblia também diz no versículo 11 que os seus cabelos, cachos de palmeiras, são pretos como corvo. Preto como corvo aqui é uma indicação do seu vigor, do seu poder, que é eterno, que não muda. Isso significa que o tempo não tem poder sobre o nosso amado. O Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Por mais que, deixa eu te dizer algo, o pecado, uma das consequências do pecado é o envelhecimento. Mas o nosso Deus não tem pecado. Por isso que os seus cabelos são pretos, como o corvo. O corvo, ele é preto, e os cabelos do nosso amado, ele é pretos como o corvo. Mas a Bíblia diz também que os olhos como os das pombas. No versículo 12 diz que os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, posto em engaste. Você sabe o que é interessante da pomba? Olha para mim. A pomba, ela é um símbolo do Espírito Santo. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, na verdade Mateus capítulo 3, que o Espírito Santo pousou sobre o Senhor Jesus em forma de pomba. E uma das características da pomba é que a pomba, ela tem um único parceiro a vida inteira, sabia disso? Então quando a pomba, ela encontra o seu parceiro, ela fica com aquele parceiro pro resto da vida. E se um morrer, ela fica viúva, solteira, ela não casa mais. Isso mostra que o nosso relacionamento com o Senhor, ele é íntimo e exclusivo. O nosso amado, ele é nosso. Esse relacionamento de intimidade precisa. Mas a pomba também, ela tem um olhar como o da águia. Ela enxerga longe. Na verdade, as pombas, elas eram usadas no passado como mensageiro, porque ela tem um norte magnético muito forte. Então, ela consegue ir quilômetros de distância sem desviar o caminho, por causa da sua visão de pomba. A Bíblia diz que os seus olhos são como os da pomba. Ele enxerga longe. Ele consegue ver o íntimo do seu ser e da sua história.
A Bíblia diz também no verso 13, que as suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Olha que coisa extraordinária. A palavra de Deus diz que a sua face são como um canteiro de bálsamo. O Senhor enxerga longe, porque Ele tem olhos de pomba. Mas presta atenção, a sua face é como um bálsamo, de maneira que quando você contempla o Senhor, você é curado. Pastor, eu quero desfrutar de cura, de milagre, de suprimento, de provisão. Contemple o Senhor, e quando você contempla o Senhor, você é curado, você é completamente lavado e desfruta dessa graça abundante. Mas a Bíblia fala também que as palavras do Senhor são doces. No versículo 13 diz que os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. Eu não sei se você sabe, a mirra no passado era usada para embalsamar. E a mirra era doce, perfumada. E a Bíblia está dizendo que o falar do Senhor é como mirra. Seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa, porque o seu falar é doce. O falar do Senhor Jesus é um falar de graça. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes você está passando por lutas, por dias maus, e você fica com receio de chegar diante de Deus, porque você fica com medo de não ser ouvido. Mas presta atenção, no dia mau, o Senhor quer ouvir o seu clamor, e o que você vai ouvir dele são palavras de graça, são palavras doces. A Bíblia diz em João capítulo 7, no versículo 45, que certa vez os fariseus mandaram prender Jesus. Mas no momento em que eles mandam prender o Senhor, na hora que eles voltam, o testemunho é o seguinte: vocês não prenderam ele por quê? E eles respondem, versículo 46, olha o que eles dizem. Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como este homem. Por quê? Porque o seu falar é doce, o seu falar é um falar de graça. A Bíblia diz também em Lucas 4, 22, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saía dos lábios, e perguntavam: não é esse o filho de José? Porque dos seus lábios saíam palavras de graça. Às vezes eu sei que você está pensando que dos lábios do Senhor vai sair trovão, voz de relâmpago. Não, vai gotejar palavras doces e de graça sobre a sua vida, porque o falar do Senhor, ele remove o tumulto interior, e ele traz descanso para a sua alma, porque Ele é o seu amado. As suas mãos, versículo 14, cilindros de ouro. Você sabe, em outra versão diz que são anéis de ouro. Anéis de ouro aponta para aliança. O nosso Deus é um Deus que carrega nas suas mãos a aliança. No versículo 14 ainda diz que o seu ventre é como alvo marfim, coberto de safiras. Você sabe, o ventre aqui em outros momentos no Velho Testamento é traduzido como coração. A Bíblia diz que o coração do Senhor é como um alvo marfim, coberto de safira. O marfim, eu não sei se você sabe, é a presa do elefante. Para tirar o marfim, o elefante teve que morrer. O Senhor, Ele está dizendo aqui que o seu coração é doce, é um coração quebrantado, fruto de uma vida de ressurreição, de morte e ressurreição. Mas a Bíblia também diz no verso 15, que as suas pernas, colunas de mármore, assentadas em bases de ouro puro. Essa palavra mármore aqui é traduzido de maneira literal como linho fino. Isso aponta para a justiça do nosso Senhor. As suas pernas são como pilares, fala da estabilidade, da natureza do seu caráter. São pernas de ouro. Depois no versículo 15 ainda diz que o seu aspecto é como o Líbano, esbelto como os cedros. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um cedro do Líbano, mas é uma das coisas mais majestosas. Se tiver numa floresta, ela sobressai sobre todas as árvores, porque é lindo, é majestoso, é esplendoroso. E a Bíblia está dizendo que o seu aspecto é como o Líbano. E para encerrar, no verso 16, a Bíblia diz que o seu falar
é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Eu não sei como tem sido o seu relacionamento com Jesus até aqui, mas eu quero te dizer uma coisa. Existem 3 personagens aqui em Cantares. As filhas de Jerusalém aponta para esse grupo de pessoas que desconhecem a voz do noivo, que não entende por que a noiva está tão apaixonada. Mas aqui de repente a noiva descreve a beleza do noivo, e uma das últimas descrições da beleza do noivo é o seguinte: o seu falar é muitíssimo doce. Querida, não sei se você já teve a experiência de ouvir a voz do Senhor, mas eu quero te dizer algo: a voz do Senhor é inconfundível, porque a sua voz é muitíssimo doce. Você precisa de ter a experiência sim, de ouvir a respeito do seu amado. Você precisa de ter a experiência de ouvir da boca dele que você é amada, que ele te ama, que ele deseja ter intimidade sim com você. Eu sei que talvez você olha para si e se sente completamente desqualificado, mas você sabe o que é interessante no livro de Cantares? Você não vai ver nenhuma expressão, em nenhum momento, o noivo falando do defeito da noiva. Momento nenhum o noivo fala do defeito da noiva. Você sabe por quê? Porque o noivo, ele não quer olhar para os seus defeitos, porque os seus defeitos, eles já foram cravados lá no vermelho rosado da cruz do Calvário. E agora, no relacionamento íntimo que você tem com o Senhor, o que sobra é o seu falar doce. Deixa eu te dizer uma coisa: muitas pessoas usam esse livro como um livro de instrução conjugal. Tudo bem, não pode usar, não tem problema, mas esse livro é muito mais do que isso. Mostra essa intimidade bela do Senhor Jesus com a sua igreja, mostra esse relacionamento íntimo, pessoal, que o Senhor Jesus quer ter conosco. E nesse relacionamento íntimo e pessoal, a Bíblia diz que o seu falar é muitíssimo doce, que ele é totalmente desejado. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. O desejo do meu coração nessa noite é que o seu coração seja aquecido pela voz doce e suave do seu amado, por essa voz doce e indescritível e irrecusável de Jesus. Um dia eu estava com um irmão, e ele insistindo a respeito de Jesus com uma pessoa, e a pessoa que estava do lado dele falava para ele: presta atenção, pare de pregar, essa pessoa não quer Jesus. E ele falou: ela quer sim, é porque ela ainda não entendeu, porque quando ela entender, não tem como recusar, porque a voz do nosso noivo, a voz do nosso amado, ela é irrecusável, porque ela é muitíssimo doce. Ela é muitíssimo doce. Sabe a experiência de você tomar um refrigerante num dia muito quente? É refrescante, é bom. Mas experimenta em seguida tomar um sorvete. O refrigerante perde a sua doçura, sabe por quê? Porque o sorvete é muito mais doce. O nosso Senhor Jesus é isso. Você pode experimentar muita coisa doce lá fora, mas o nosso Senhor Jesus é esse sorvete irrecusável, que na sua boca é uma explosão de prazer, de doçura, de desfrute. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido: não viva uma vida sem desfrutar da doçura da sua voz. Não viva distante de desfrutar da intimidade de Jesus. Sabe qual que é o meu receio? Muitas pessoas estarão diante de Deus. Escute, todos nós estaremos diante de Deus um dia. Alguns chegarão antes do que outros. Talvez você pode estar diante de Deus amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas sabe qual é o meu receio? É você viver uma vida inteira para Jesus, com medo dele, com receio dele, sem desfrutar da doçura desse relacionamento íntimo que o noivo quer ter com a noiva. E quando você chegar diante de Deus, você ser surpreendido pela voz do Senhor dizendo para você assim: olha,
Eu queria de você só uma coisa. Por que você não acreditou que eu te amava? Por que você não se entregou tanto a esse amor, como eu falei para você se entregar? Eu quero te dizer uma coisa. Essa semana, se você clamar, você vai entrar em um novo nível de intimidade com o seu amado. Você vai entrar em um novo nível de desfrute com o seu amado. Você pode simplesmente entrar no seu quarto, clamar por Ele, levantar as suas mãos e falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor me ama. Não é a respeito do seu amor. Tem muita gente que preocupa em falar do seu amor para Jesus. Tudo bem, é importante, mas o que importa é você crescer em revelação do amor dele por você. É isso que vai produzir transformação. É você saber o quanto você é amado. É você saber o quanto ele te ama. É você entender e descobrir que a voz dele é doce aos seus ouvidos e ele quer ter intimidade com você. Se alguém está aqui nessa noite, diga amém, em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque em pé nessa hora. Hoje é um domingo de ceia. Nós vamos comer da mesa do Senhor. Mas você não pode fazer isso sem antes você levantar o seu pão e o seu cálice para Jesus e dizer: meu amado, eu quero ouvir o seu falar que é doce, que é totalmente desejável. Levante o seu pão e o seu cálice. Fale isso para Jesus. Se você ainda não pegou o pão e o cálice, balança a mão assim que um servo vai até você. Mas levante agora o seu pão e o seu cálice e diga para o seu amado: meu amado. Levante a sua voz, fala para ele: meu amado, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz, o seu falar, que é muitíssimo doce. Porque o seu amado, ele é totalmente desejável. Ó Espírito Santo, nós queremos essa noite, em humildade, pedir para Ti, que a gente possa crescer na intimidade, da revelação, do conhecimento do Seu amor. Espírito Santo, amplia o nosso entendimento da Sua graça. Amplia, Senhor, o nosso entendimento a respeito do Seu amor e da Sua bondade. Que o Teu falar sobre nós seja pleno e completo. Que o Teu falar sobre nós seja único e exclusivo. Que o nosso coração, ele possa ser aquecido quando a Sua voz suave e doce fluir no nosso coração. Eu quero que você levante o seu pão nesse momento. Quero que você levante o seu pão nesse momento. Feche seus olhos aonde você está. Diga assim: esse pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi moído na cruz em meu lugar. Ao comer esse pão, eu estou comendo da sua vida. Diga assim: do seu falar. O seu falar é doce, é agradável. O seu falar é como voz de muitas águas, que acalma todo tumulto, toda tempestade do meu coração. Ao comer desse pão, eu estou comendo da sua vida, do seu poder, do seu alimento, da sua cura, no nome de Jesus. Pega o seu cálice, levante o seu cálice ao Senhor. Diga assim: esse cálice é o sangue da nova aliança, derramado por nós na cruz do Calvário. Ao beber esse cálice, eu estou bebendo da sua vida. Esse sangue diz que eu fui perdoado, que eu fui redimido. E ao beber dele, eu estou declarando que eu sou parte da sua família. Esse cálice diz
que agora eu posso ter intimidade com o meu amado. Eu posso desfrutar de intimidade com o meu Pai, porque Ele me ama, Ele me deseja.